Bom dia, boa tarde, boa noite. Seguindo então, aquela ideia que a gente teve inicialmente com o desvio padrão é tentar tornar mais palatável, então, vamos dizer assim, esses dados que a gente, dados não, esses cálculos que a gente utiliza todos os dias, né, ou faz, manual já era, né, Excel, software, enfim, tá? Ou seja, de onde é que vem, qual é a ideia que eles trazem por trás. Repetindo, né, sem noção, sem a ideia matemática de nada, porque eu não sou matemático. Então, é só tentar, assim, tornar, como eu falei no anterior, mais palatável o negócio, tá? Muito bem, vamos lá. Coeficiente de variação. O que é um coeficiente? Para começar, tá? Então, assim, ó, é um número que caracteriza uma propriedade de determinado rol de dados, tá? Dentro de uma condição única. O que ele quer dizer com condição única? Condição única é para aquela amostra, tá? Aquela amostra, certo? E também ele dá uma ideia de grau de potência. Isso aí que eu acho interessante, ou seja, quão esse número, o que esse número quer dizer? Sei lá, por exemplo, 1% talvez seja pequeno em relação a 22%. Será que 22% para essa amostra pode ser que esteja bom ou que seja pequeno? Talvez 1% para essa amostra seja muito grande, ou seja, ele dá a potência da quantidade de um número, tá? Então ele dá, vamos dizer assim, a força desse número. E depois que caracteriza uma condição única, ou seja, é só daquela amostra, certo? É só daquela amostra. Então, é importante a gente ter essa ideia assim de que nem sempre um número percentual do coeficiente de variação ser grande quer dizer que está, não vou dizer a palavra ruim porque é meio chato e não é o nosso caso agora, que está variando muito e não quer dizer que o número que esteja baixo esteja variando pouco. Isso vai depender da amostra com que tu, os dados que tu tem da tua amostra, e aí nós não vamos entrar em detalhe de questões técnicas, questões, aí amostra né, biológica mesmo, e um monte de coisas que tem por trás, tá? Então, então o que eu acho bacana aqui é dizer, primeiro, que é o grau de potência, ou seja, o que esse número está me representando, e é uma propriedade de uma condição única de dados, tá? Então, isso é um coeficiente. Tá, então variação, a gente tem essa ideia e vamos ver o que mais ele pode nos dizer. Não leva em consideração a ordem do rol, óbvio, tá? É 1, 2, 3, 4 ou 4, 2, 3, 1, tanto faz, vai ser a mesma coisa, tá? Depois, não leva em consideração o peso das variáveis no rol, ou seja, teoricamente, se todas as variáveis, por exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui até assim, todas as variáveis têm peso 0,5, então todas vão ter 0,5, ou todas têm peso 1, ou todas têm peso 26,4. Então, isso não vai importar, tá? O peso. Porque, obviamente, como todas são iguais, esses pesos se anulam, tá? Mas é importante a gente ter essa ideia, certo? Para que, até porque, se nós tivermos pesos diferentes, obviamente nós não vamos conseguir fazer esse cálculo, tá? E utiliza uma referência, como eu falei lá no outro slide, que é referência, a média. Então, a média também é uma referência. Por quê? Porque esse grau de potência que eu vou dizer agora, tá? Desses dados, obviamente que ele vai partir, até pelo seu cálculo, vai partir da onde? Da referência, que é a média, certo? Bom, então aqui, ó, na primeira parte da fórmula, desvio padrão sobre média, ele vai me dar assim a ideia do seguinte: o quão longe ou quão perto esses valores se distanciam, certo? Em relação à referência, certo? Então, se eu vou fazer de conta que a média é 5, eu tenho 7 e eu tenho 78. Tá bom, então eu vou ter aí um grau de variabilidade, né? Eu vou ter uma potência, né? Que nem está ali em cima, que eu gosto desse termo. Tá, o quanto essa potência vai me dizer? Pô, esse é um percentual muito alto, por quê? Porque tem lá entre o 5 e o 10, pô, mas nessa amostra tem o 75. Pô, como é que fica isso? Certo? Então, primeiramente, essa é a razão, vamos dizer assim, de ter o desvio padrão encaixado nessa forma.
Depois, a fórmula final, eu vou fazer isso e vou multiplicar por 100. Então, a ideia, o que é aqui? É trazer vamos dizer assim, facilitar o raciocínio, certo? Em termos percentuais, o quanto esse rol de dados, tá? Tem dados que estão contribuindo para ficar perto da referência ou muito longe da referência, certo? Então a ideia do coeficiente de variação é essa. Eu vou multiplicar por 100 para ter a ideia percentual, porque talvez, então, para determinada análise que eu estiver fazendo, seja lá qual for, eu tenho um coeficiente de variação de 2%. E aí, por exemplo, faz de conta, tabelado. Né? Vamos dar uma ideia lá, um coeficiente de variação biológico tabelado, 2%. Tá, eu estou achando 1,8, tá? Então, estou muito bem, certo? O coeficiente, por exemplo, ele tem 20,4%. Certo? Pô, eu estou achando 32%, então eu estou com uma variabilidade muito maior. Então, essa ideia percentual vai me ajudar vamos dizer assim, um termo que eu estou usando bastante, palatável, ou seja, eu vou conseguir entender o que está dizendo isso, certo? Então, por isso que vamos encerrar aqui, dizendo assim, ó, o que é o coeficiente e essa ideia percentual da variação, tá? E para finalizar, jurando mesmo, assim, o coeficiente de variação, sim, ele deve ser utilizado para fazer comparativos, tá? Em fins de validação, comparação de métodos, se for o caso, claro, temos outras ferramentas, eu estou falando só do coeficiente de variação. Ele sim tem a robustez de fazer com que a gente então utilize-o, né, para quê? Para tomarmos decisões ou coisa parecida, e não o desvio padrão, tá bom? Obrigado então.